Memórias, Sonhos, Reflexões, de Carl Gustav Jung, uma obra que não é uma autobiografia convencional, mas a autobiografia de sua alma, um mergulho arquetípico na vida do homem que ousou explorar os abismos mais profundos da psique humana. Título: O Livro da Alma, uma jornada hermenêutica pelas memórias, sonhos, reflexões de C.G. Jung. Introdução: A gênese de uma obra-prima póstuma. Memórias, Sonhos, Reflexões, originalmente Erinnerungen, Traume, Gedanken, 1962, não é um livro comum. É o produto final de uma colaboração única entre Jung, já no fim de sua vida, 81 anos, e sua aluna e colega Aniela Jaffe. Jung relutava em escrever uma autobiografia tradicional, focada em eventos externos e fofocas. Ele a considerava irrelevante. O que importava, insistia, era a vida interior, a vida de uma ideia, o desenvolvimento da psique e sua relação com o inconsciente. O livro foi, portanto, concebido como um relato da sua jornada de individuação, o processo de tornar-se quem se é verdadeiramente, integrando as partes conscientes e inconscientes da personalidade. Jaffe compilou e editou textos, ditados e conversas com Jung, resultando em uma narrativa que flui como um rio subterrâneo, explorando memórias da infância, sonhos proféticos, experiências visionárias e, acima de tudo, as reflexões que deram sentido a tudo isso. É crucial ler este livro não como um relato factual infalível, mas como a mitologia pessoal de Jung. A maneira como ele, retrospectivamente, entendeu e teceu o fio de Ariadne que guiou sua vida extraordinária. É a chave mestra para compreender toda sua obra psicológica, pois mostra o cadinho pessoal no qual suas teorias foram forjadas. Parte 1. A infância. O despertar da psique dividida. Jung inicia sua narrativa não com dados biográficos, mas com a primeira memória, deitado em um carrinho, sob as árvores, sentindo a luz do sol filtrada pelas folhas. Este início é programático. A vida começa com uma experiência luminosa da natureza. 1.1 A criança número 1 e a criança número 2. Desde muito cedo, Jung percebeu que havia duas personalidades dentro de si, um dualismo que marcaria toda sua vida e obra. Personalidade número 1 era o ego consciente, a persona adaptada ao mundo exterior do final do século XIX. Era o filho do pastor, o aluno, o jovem suíço que precisava navegar a realidade social. Personalidade número 2 era a personalidade mais profunda, sombria e impessoal. Sentia-se atemporal, conectada ao século XII, a figuras como Goethe, e a uma realidade espiritual vasta e misteriosa. Esta personalidade vivia em um reino de trevas, mas também de grande poder e significado. Esta divisão não era patológica para Jung, era semente de sua vocação. Sua vida tornou-se uma luta para reconciliar essas duas naturezas, um tema que ecoa em seus conceitos de ego e self. 1.2 O sonho do falo subterrâneo. Aos 3 ou 4 anos, Jung teve um sonho que o assombraria por toda a vida. Ele estava em um prado quando descobriu uma escada de pedra que levava a uma câmara subterrânea. Lá, em um trono magnífico, havia um gigantesco falo ritualístico, um ser que não se pode nomear. Uma voz lhe disse: "Esse é o devorador de homens." Análise. Jung interpretou isso na vida adulta como uma introdução ao inconsciente, o subterrâneo, e aos arquétipos, a imagem luminosa e aterradora. O falo não era meramente sexual, era um símbolo de poder criativo e destrutivo primordial, uma representação do arquétipo do mana, da energia psíquica impessoal e avassaladora. Este sonho marcou com um senso de terrível segredo e com a intuição de que havia um mundo noturno sob a realidade diurna. 1.3 O rito secreto. O homenzinho e a pedra. Para lidar com a tensão entre suas duas personalidades, Jung desenvolveu um ritual secreto. Ele tinha um homenzinho esculpido, uma figura de cerca de 4 centímetros, e uma pedra alongada que pintava, dividindo-a em duas metades. Escondia-os num sótão e, em momentos de angústia, visitava o homenzinho, levando-lhe pequenos rolos de papel com mensagens escritas em uma língua secreta. Análise. Este foi o primeiro ato simbólico e ritualístico de Jung, um proto-processo de individuação. O homenzinho era um ânimos, uma personificação do inconsciente, um self em miniatura com quem ele podia se comunicar. A pedra, com suas duas metades, simbolizava sua própria natureza dividida. Este ritual era uma tentativa infantil de integrar o inconsciente, personalidade número 2, na consciência, personalidade número 1, através de um ato criativo e religioso, do latim religare, religar. Parte 2. A juventude. A expansão da consciência e o conflito. 2.1 A experiência catedral. A confirmação de Deus.
Aos 12 anos, após um período de intensa turbulência e dúvidas religiosas, agravadas pela hipocrisia que sentia na confirmação da igreja, Jung teve uma experiência visionária decisiva. Sentado na Catedral de Basel, ele se permitiu pensar no mistério da Santíssima Trindade. De repente, teve uma visão de Deus sentado em seu trono dourado acima do mundo, defecando sobre a catedral e esmagando-a. Análise. Apesar do horror inicial, Jung sentiu um alívio e uma alegria tremendos. Ele compreendeu, num lampejo, que Deus não era apenas bondade e luz, mas também sombra, terror e força natural amoral. Esta visão foi uma confirmação direta e pessoal de Deus, mas um Deus que transcendia em muito o Deus bondoso e paternal da igreja de seu pai. Foi uma experiência do Deus tremendum e fascinans de Rudolf Otto, o sagrado que é ao mesmo tempo aterrador e fascinante. Esta visão libertou-o da teologia convencional e o direcionou para uma experiência religiosa pessoal e direta, que se tornaria a pedra angular de toda a sua psicologia. 2.2 A descoberta da filosofia e do mundo das ideias. Jung devorou filosofia, especialmente Schopenhauer, Kant e Nietzsche. Ele encontrou neles uma linguagem para suas próprias intuições sobre a vontade cega, o inconsciente e a natureza da realidade. Sua decisão de estudar medicina, e depois psiquiatria, foi uma tentativa de encontrar um terreno comum entre a ciência materialista e o mundo espiritual que ele tão vividamente experimentava. Parte 3. A idade adulta. O encontro com o inconsciente. 3.1 O trabalho na clínica Burgosli e a associação com Freud. Jung tornou-se um jovem psiquiatra brilhante na clínica Burgosli, em Zurique, sob a direção de Eugen Bleuler. Seu trabalho com o teste de associação de palavras demonstrou empiricamente a existência de complexos afetivos autônomos no inconsciente, aglomerados de ideias, memórias e emoções com uma carga psíquica própria que perturbam a consciência. Isso levou a Freud. A correspondência e a amizade entre os dois foi intensa e fértil. Jung via em Freud o primeiro homem que levava a sério o inconsciente e a sexualidade. Freud via em Jung seu príncipe herdeiro, o não-judeu que poderia levar a psicanálise para o mundo. 3.2 A ruptura com Freud. O inconsciente impessoal. A ruptura foi inevitável. Duas visões de mundo irreconciliáveis se chocaram. Freud via o inconsciente principalmente como um depósito de desejos infantis reprimidos, inconsciente pessoal, principalmente de natureza sexual, a libido como energia sexual. Jung começava a intuir que o inconsciente era muito mais vasto. Ele continha não apenas material reprimido pessoal, mas também camadas filogenéticas mais profundas, um inconsciente coletivo impessoal que era fonte da mitologia, da religião e da criatividade humana. Para Jung, a libido era energia psíquica geral, não apenas sexual. O rompimento final veio com a publicação de Transformações e Símbolos da Libido, 1912, onde Jung analisou as fantasias de uma paciente à luz da mitologia e do simbolismo alquímico, abandonando a etiologia sexual estrita. Para Freud, isso era heresia. 3.3 A grande crise. O enfrentamento com o inconsciente. A ruptura com Freud mergulhou Jung em uma profunda crise existencial e psicológica. Ele se viu suspenso no ar, sem um ponto de referência teórico ou pessoal. Foi o período mais perigoso e fértil de sua vida. Decidiu, conscientemente, deixar-se cair no inconsciente. Entre 1913 e 1918, Jung embarcou em um que ele chamou de sua experiência de confronto com o inconsciente. Não foi uma psicose, mas um experimento voluntário de autoanálise radical no limiar da loucura. Ele usou técnicas para provocar imagens do inconsciente. Imaginação ativa. Ele sentava-se à sua escrivanória, se concentrava e se deixava cair, permitindo que emoções e imagens surgissem. Em vez de apenas analisá-las, ele interagia com elas, como se estivesse em um drama interior. Pintura e escultura. Ele registrou essas experiências em uma série de imagens poderosas e arcaicas, que mais tarde formariam o Livro Vermelho, The Red Book. 3.4 As figuras do inconsciente, Filemon, Salomé e o ego. Durante esta jornada, figuras autônomas e arquetípicas emergiram com uma força avassaladora. Filemon, um velho sábio com chifres de touro e asas de martim pescador, representava a voz do insight superior, do significado. Não era o eu de Jung, mas uma figura que lhe falava e o ensinava. Filemon personificava o que Jung chamaria depois de arquétipo do ancião sábio. Salomé, uma figura feminina cega, representava o arquétipo da ânima, a imagem feminina no homem, mas em seu aspecto de Eros ferido, ligado ao poder e à sedução, mas cega para o espírito, Logos. O ego de Jung era apenas uma das figuras neste drama colossal,
aprendendo a se relacionar com estas forças muito maiores que ele. Esta experiência foi a base empírica de todos os seus conceitos posteriores: inconsciente coletivo, arquétipos, anima ou animus, persona, sombra, individuação. Ele não os inventou teoricamente. Ele os experienciou e depois encontrou nomenclatura para descrevê-los. Parte 4. A maturidade. A construção da psicologia analítica. 4.1 A Torre de Bollingen. O símbolo de totalidade. Para se ground e integrar suas experiências, Jung construiu com suas próprias mãos uma torre de pedra em Bollingen, às margens do lago de Zurique. Não tinha eletricidade ou água corrente. Era um símbolo de totalidade psíquica, um lugar onde ele podia viver em sintonia com a natureza e com as camadas mais profundas de seu ser. Cada ampliação da torre correspondia a uma nova fase de desenvolvimento de sua personalidade. 4.2 A descoberta da alquimia. A linguagem para o inconcebível. Jung encontrou na alquimia medieval a linguagem simbólica perfeita para seu processo psicológico. Percebeu que os alquimistas não estavam apenas tentando transformar chumbo em ouro de forma literal. Eles estavam projetando no laboratório um processo de transformação psíquica, a individuação. A obra alquímica, Magnum Opus, era um mapa simbólico para a integração dos opostos, consciente ou inconsciente, masculino-feminino, espírito-matéria, para produzir a pedra filosofal, que para Jung era o self, o arquétipo da totalidade, centro organizador da psique. 4.3 Viagens e o inconsciente coletivo cultural. Jung viajou extensivamente, África, Índia, Novo México, não como turista, mas como um psicólogo da cultura. Ele buscava ver como os arquétipos fundamentais se manifestavam em diferentes povos e tradições. Sua visita aos índios Pueblo, por exemplo, reforçou sua crença de que o homem moderno, ao perder a conexão com o mito e o símbolo, havia se tornado neurótico e desenraizado. 4.4 Os últimos anos. A sincronicidade e a integração final. Nos anos finais, Jung formulou um de seus conceitos mais desafiadores: a sincronicidade, um princípio de conexão acausal. Ele propôs que eventos podem estar conectados por significado, e não apenas por causa e efeito. Exemplo clássico: sonhar com um peixe e, no dia seguinte, alguém lhe dar um peixe de presente, ou encontrar a palavra peixe repetidamente. Isso era uma extensão natural de sua visão de mundo. A psique e a matéria não são reinos separados, mas duas faces de uma mesma realidade desconhecida. O self arquetípico não está apenas dentro de nós. Ele se manifesta no mundo através de eventos significativos. Parte 5. Os sonhos proféticos e a consciência da morte. O livro é pontuado por sonhos que Jung considera proféticos ou extremamente significativos. O sonho da casa. Em sua juventude, ele sonha com uma casa que tem vários níveis: um porão medieval, um andar do século XVIII, um andar do século XV e, no topo, um sótão cheio de objetos da antiguidade. Este sonho foi uma revelação da estrutura da psique: o ego consciente no topo, e abaixo, camadas cada vez mais antigas e arquetípicas do inconsciente coletivo. Sonho sobre a morte. Jung relata vários sonhos sobre a morte de sua esposa, sua própria morte e a morte de figuras simbólicas. Ele não os via com terror, mas como uma passagem natural para uma forma diferente de existência. Sua atitude perante a morte era de aceitação e curiosidade, como um retorno ao lar após a tarefa da vida ter sido cumprida. Parte 6. Legado. Críticas e a atualidade do pensamento junguiano. 6.1 O legado de uma obra viva. Memórias, sonhos, reflexões é o portal de entrada para a psicologia analítica. Seu legado é imenso. Psicoterapia. Abordagens terapêuticas focadas no simbolismo, nos sonhos e no processo de individuação. Estudos da religião e mitologia. Forneceu uma chave interpretativa poderosa para entender os símbolos religiosos e mitos como expressões de processos psíquicos universais. Arte e criatividade. Influenciou profundamente artistas, escritores e cineastas, como Fellini e Bergman, ao valorizar o imaginário e o irracional como fontes de significado. Espiritualidade secular. Ofereceu uma via para uma experiência espiritual profunda fora dos quadros das religiões tradicionais. 6.2 Críticas e controvérsias. Não cientificidade. Críticos acadêmicos argumentam que os conceitos junguianos, especialmente inconsciente coletivo e arquétipos, não são falseáveis e, portanto, não são científicos. Misticismo. É frequentemente acusado de ser um místico disfarçado de cientista. Políticas. Suas opiniões sobre as diferenças entre as psiques de diferentes raças e culturas, embora complexas e não necessariamente malignas em intenção, são vistas por muitos como problemáticas e potencialmente essencialistas. 6.3
A atualidade de Jung. Num mundo de crise de significado, ansiedade generalizada e desencantamento, a obra de Jung é mais relevante do que nunca. Ela oferece um antídoto para o materialismo, reencanta o mundo, mostrando que a matéria está impregnada de psique e significado. Um caminho para a totalidade. No mundo de polarizações, a ideia de integração dos opostos, sombra-luz, masculino-feminino, é crucial. Valorização do indivíduo. A jornada de individuação é um contraponto poderoso à massificação e ao conformismo da cultura moderna. Conclusão: o mapa mundi da alma. Memórias, sonhos, reflexões não é um livro para ser lido, é um livro para ser experienciado. É uma viagem ao mundus imaginalis, o mundo das imagens que é tão real quanto o mundo físico. É a autobiografia de uma consciência que se expandiu até abarcar as profundezas do abismo humano e as alturas do espírito. A grande contribuição de Jung, encapsulada neste livro, foi demonstrar que a psique não é um epifenômeno do cérebro, mas o órgão de significado através do qual experimentamos a realidade. A loucura, a criatividade, a religião e o amor não são aberrações a serem explicadas ao Ei, mas expressões fundamentais desta realidade psíquica. O livro é um convite final de Jung, a coragem de enfrentar a própria sombra, de dialogar com a própria alma, e de embarcar na única jornada que realmente importa. A jornada para o centro de si mesmo, onde o indivíduo e o cosmos, o finito e o infinito, se encontram no mistério do self. É um testamento da possibilidade de uma vida não apenas vivida, mas significada. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiser adquirir o livro, o link está na descrição.